Caríssimos irmãos, que Jesus nos abençoe. Após um belíssimo estudo da Dona Luzia, em especial ao depoimento do livro Vozes do Grande Além, a respeito de suicídio e obsessão, normalmente os irmãos que cometem o suicídio, é por conta da obsessão mesmo, muito forte, e às vezes nos pega num momento em que estamos fragilizados e acabamos cometendo esse delito. Muito importante na vida da gente, meus irmãos, é a coragem, que é a reflexão que eu trouxe aqui para todos nós pensarmos juntos. A coragem do enfrentamento das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios desafios criados por nós mesmos, nossos obstáculos, nossas deficiências. Tudo requer coragem para que não possamos cair exatamente nesse ponto onde Dona Luzia explanou na primeira parte aqui dos estudos. Pois a falta de coragem nos leva a caminhos não tão bons assim para a nossa existência. E essa coragem, meus irmãos, a palavra coragem não se abrange somente na coragem daquele que a gente vê nos filmes, na televisão, coisa de cinema. Mas a coragem engloba muito mais do que isso. E aqui no caso é a coragem íntima, a coragem do que? De nós combatermos, batalharmos com nós mesmos. Porque o mundo, meus irmãos, ele está em constante movimento, em constante mudança. Isso é certo. E se nós não tivermos coragem de acompanhar todas essas modificações que existem, desde da moral ou do material, que é hoje a era da informática, todas essas facilidades que nós temos, onde muitos de nós que não estamos acostumados com essa tecnologia toda, nos atrapalhamos. Precisamos ter coragem. Coragem de aprender coisas novas, coragem de absorver ensinamentos novos, morais, a fim de que nos eleve. Então, meus irmãos, quando dissemos a necessidade da coragem, não se trata a coragem intrépida, do peitudo, pessoa corajosa, que todo mundo fala, não, é muito mais íntimo do que a gente possa imaginar. Muitos de nós entendemos coragem como intrepidez, ousadia, bravura. E o cristão sabe que a verdadeira coragem, ou pelo menos deveríamos saber, é a de exemplificação do bem e do amor em qualquer circunstância. Quantas vezes nos sentimos retraídos em apaziguar o mal que está acontecendo ao nosso lado,
Quantas vezes? Ah, mas eu não vou me enfiar no meio aí dessa briga, por exemplo. Não é comigo. Então, onde entra a nossa coragem? Se estamos buscando o bem, vale conta, pelo menos uma palavra para apaziguar os ânimos das pessoas que estão próximas de nós. Não é a coragem de se enfiar lá no meio de uma briga e sair estapeando todo mundo, mas é a coragem da atitude de pacificação. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes temos essa coragem? Como ele diz aqui, em qualquer circunstância. Então aprendemos, todos nós, com Jesus, que o mais corajoso não é o mais valente, mas aquele que mais ama, e até mesmo ama os seus inimigos. Os irmãos já pararam para pensar nesse ato de coragem? Já interpretaram coragem nesse sentido? Por que eu falo isso? Porque a mim também, eu refleti a respeito quando estava preparando o estudo, né? Quantas vezes eu agi assim, com essa coragem? Coragem é firmeza, energia frente aos problemas que nos desafiam e, como os maiores problemas para o cristão se encontram sempre no campo do espírito, tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Então não é uma questão de querer aparecer uma pessoa corajosa. É uma questão de princípios. Visando aqui, ele mesmo sublinhou, com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Porque problemas espirituais, meus irmãos, morais, sempre tivemos e sempre iremos ter. Enquanto estivermos aqui encarnados no planeta Terra, dificilmente estaremos livres desses tipos de dificuldades. Afinal, estamos aqui exatamente para isso, para aprender. Coragem, sim, para entender os que não nos compreendem. Coragem de orar pelos que nos perseguem. Bendizer aos que nos maldizem e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. Coragem. Coragem é exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia. Está aí a ideia, né? De não é fazer para aparecer. Defender o irmão ausente quando vítima de injúria. Praticar a caridade quando o mundo nos conclama o comodismo. Trabalhar quando as forças se façam diminuídas. Enfim, coragem de viver o cristianismo a cada instante para a libertação nossa e daqueles que nos cercam. Então temos que ter coragem
para aplicar os ensinamentos do Cristo em nossas vidas. Eu não consigo fazer tudo, Marcelo. Não tem problema. Mas empenhamos-nos daquilo que já conseguimos praticar, exemplificar, e tenhamos coragem dobrada aquelas que nós temos mais dificuldades de aplicar em nossas vidas. É exatamente nessas dificuldades que deveremos trabalhar. Por quê? Aquilo que já aprendemos ou já praticamos, não há necessidade tanto assim da coragem, embora algumas situações nós, por falta de coragem, não praticamos. Mas acontece, somos falhos, todos somos falhos. A ideia é o quê? Esse sentimento, meus irmãos, surgir sempre em nosso coração da necessidade da prática do bem, no momento em que nós somos convidados ao testemunho, no nosso dia a dia, dentro de nosso lar, dentro de nosso trabalho, dentro do nosso meio social, dentro aqui da casa espírita. Assumir essa postura, não se preocupar o que os outros vão dizer. Hoje nem tanto, mas houve épocas em que o espírita falava assim: eu sou espírita, eu pratico bem, a caridade, eu sigo Jesus. Não sei se os irmãos lembram disso. Faltava-nos o quê? Coragem. Coragem de assumir a nós mesmos, coragem de assumir naquilo que nós acreditamos. Mas o irmão veio com a Bíblia ali, esfregou na minha cara, dizendo isso, que aquilo, que reencarnação não existe. O que importa o que o irmão fala? O que importa? Você vai tomar como verdade isso? Ou vai tomar como verdade o que Jesus nos diz a todos os instantes no Evangelho? Que existe sim reencarnação, que existem sim espíritos bons e outros não tão bons assim. Mas nós necessitamos ter coragem, meus irmãos, de mostrar isso. Mostrar de uma maneira edificante, mostrar de uma maneira carinhosa, expressando o Evangelho, não com agressão, não com vozes ríspidas, mas com amor. Então não vamos assimilar a coragem, a palavra coragem, com a violência, com a rigidez. O espírita, com o conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da infinita misericórdia de Deus, é alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida, exemplificando serenidade e confiança, mesmo nas horas de adversidade, mesmo nas horas mais difíceis. São exatamente nessas horas que eu costumo dizer aqui, é o nosso testemunho. Que na hora que está tudo bem, é muito fácil a gente ser cristão, ou a gente ser isso ou aquilo. Mas é na hora da adversidade, da dificuldade, da aflição, que é aí que nós temos que dobrar a nossa coragem e demonstrar exatamente aquilo, tudo o que a gente vem aprendendo. Serenidade e confiança. Serenidade a ponto de saber que tudo passa,
e confiança em Deus, porque não estamos sós, muito menos desamparados. Então, se temos Deus ao nosso lado, meus irmãos, coragem. Quem é contra nós? Busquemos o verdadeiro sentido da vida física na terra e jamais nos faltará coragem de vivê-la com amor. Busquemos o verdadeiro sentido da vida física na terra e jamais nos faltará a coragem de vivê-la com amor. Trabalho, desprendimento, estudo e edificação, para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade se encaixe para o plano de regeneração a que nos destinamos. Qual é o sentido da nossa vida aqui, meus irmãos? Então temos que ter coragem de viver as nossas vidas, a fim de que possamos cumprir com as nossas tarefas que assumimos diante de Deus. Não viemos no planeta Terra a passeio, viemos com propósito. É o amor, é o auxílio ao próximo. Verticalização da alma, do espírito, nos renovarmos, nos aprimorarmos, nos elevarmos. E o que nos eleva? Praticar o Evangelho. Então não viemos a passeio e não viemos ao planeta Terra em uma rota de somente sofrimento. Viemos para aprender, para exemplificar, para amar. Só assim nos sentiremos mais próximos do Cristo e de Deus. Mas a minha vida é tão sofrida, Marcelo. Coragem, tudo passa. Pensa bem, que as dificuldades de hoje serão as alegrias do amanhã. Mais uma dívida quitada, mais um resgate recolhido, com amor, com aprendizado, sem revolta, com resignação, aprendendo sempre em tudo que nos acerca, quando nos bate a porta as aflições. Temos que abri-la com coragem. Corajoso é também aquele que, enfrentando a si mesmo, aceita o mundo criado por ele em vidas passadas, procurando modificá-lo através do trabalho edificante e do respeito a si mesmo e ao próximo. Essa é uma das maiores dificuldades que temos, meus irmãos. Não é o que está lá fora, não é aquele irmão que está do nosso lado. Nós temos que ter coragem para enfrentar a nós mesmos, como eu disse no começo, antes da leitura, refletindo sobre o estudo da dona Luzia. Coragem para a gente enfrentar nós mesmos, nossos males, aquele ser milenar, aquele homem velho que ainda habita em nós.
com o pensamento, julgamento e atitudes milenares. O homem velho que não aceita ainda o amor dentro de si. Todos nós temos ele ainda dentro de nós. Cabe-nos o quê? Coragem. Coragem para exteriorizar o novo para nossas vidas. Chega a ser engraçado falar novo, já que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos os seus ensinamentos. E vejamos quanto tempo estamos relutando para aceitar o Cristo em nossas vidas, para colocar, ou melhor, viver o Cristo, vivenciá-lo permanentemente em nosso coração, nossos pensamentos, nossos atos e nossas falas. Porque o homem velho não quer. Quem é que nos dificulta mais a vida? Nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos, meus irmãos. E se estamos passando por tudo que estamos passando aqui hoje, é porque nós mesmos criamos essas dificuldades para nós em vidas pretéritas. Não é o vizinho que está jogando lixo na sua calçada. Não é a doença que passou por fulano, ciclano e chegou até mim. Somos nós mesmos, meus irmãos. Está aí a necessidade do enfrentamento. Coragem. Enfrentarmos as nossas dificuldades. E cada um aqui sabe das suas dificuldades. Basta recolher no seu íntimo, abrir o seu coração com sinceridade, que a gente sabe qual que é a nossa dificuldade, quais são os males que ainda habitam em nossos corações. Devemos ter coragem para enfrentar isso, muito importante. Enfrentar a nós mesmos. É preciso ter coragem para enfrentar os problemas do cotidiano, quaisquer que eles sejam, pois, na realidade, eles são consequências de nossas atitudes menos felizes nas vidas passadas, ou então testes necessários à nossa própria evolução. Reparemos aqui então, que não só, como eu disse anteriormente, passamos as dificuldades que temos hoje para resgatar, né, nossos atos falhos do passado, de outras vidas, mas também aqui ele já nos consola. Testes necessários à nossa própria evolução. As provas, ou como eu disse anteriormente, testemunho, coragem a passar por essas provas. Muitas vezes achamos que não iremos dar conta, por causa disso ou daquilo, enfim, não importa. Mas lembremos sempre que nenhum de nós carrega um fardo mais pesado do que é capaz. Deus sabe exatamente até onde nós suportamos, ou o nosso jugo
né? Então, coragem, meus irmãos, para o enfrentamento de todas essas dificuldades e aflições, porque tudo passa. O que não passa são as experiências que ficam gravadas em nossa memória espiritual. Isso não passa. Então, se aceitarmos com coragem, com resignação e principalmente amor, será de grande valia para toda a nossa existência. Lembremos sempre da revolta, da indignação. Isso nos gera perturbação. E conforme o grau da nossa negação com as nossas próprias dificuldades ou a nossa rebeldia, contraímos outras dívidas. Porque, como a dona Luzia aqui mesmo falou, pensamento é criação. Pensamos, criamos. E se pensamos na revolta, na indignação e qualquer outro tipo de sentimento que fuja ao amor e à compreensão, meus irmãos, isso só vai agravar ainda mais a nossa situação. E podemos assim converter mais dívidas. Porque aquele que não é grato a tudo que recebe, seja de bom ou de ruim no planeta Terra, um dia também há de responder por isso. Só do fato de estarmos encarnados aqui hoje, no planeta Terra, recebendo essas chuvas de bênçãos, de ensinamentos e exemplos, e ainda assim relutarmos com o mal, deixando que ele tome conta de nossos pensamentos, criaremos chagas em nosso perispírito, nossa memória espiritual, e infelizmente, meus irmãos, carregaremos conosco essas chagas e um dia haveremos de saná-las. Através do quê? De outra encarnação, de outras experiências, pela nossa falta de coragem. Antes de tudo, é preciso ter coragem para superar nossas próprias fraquezas, lembrando as palavras do Cristo ao chegar o momento de interromper sua missão entre nós, aproximando-se do instante em que seria entregue aos homens, humilhado e escarnecido. Palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Coragem para superar as nossas próprias fraquezas. Como espíritas, é importante lembrar sempre que a pessoa corajosa evita revidar uma ofensa, briga ou agressão, como também, ponderando em bases de amor, sabe desfazer os desafios das pessoas e, permanentemente, luta contra as suas próprias fraquezas. É como eu disse antes, o mal que está fora, meus irmãos, só nos afeta se nós permitirmos. Uma ofensa, agressão,
ou até mesmo uma briga, se nós permitirmos, isso vai nos afetar. Agora, se tivermos a coragem de evitar, abrangendo, apaziguando o coração, esfriando os ânimos, calando, é coragem. Algo que muitos interpretam como covardia, aqui já explica o estudo que não se trata de ser covarde, você evitar uma briga, ou até mesmo fugir de uma briga. Por quanto mais nos afastamos do mal, mais perto do bem nos aproximamos. Dizem que nós devemos agir sempre, agir e não reagir. Você reage, quando você reage, é porque você está aceitando aquilo que está vindo a você e está devolvendo. Então você está reagindo. Agora, quando você age, que é o certo, você é livre para escolher entre a sua ação ser boa ou ser ruim, ou ser má, ou não ser tão boa assim. Compreendamos, agir e reagir. Coragem. A pessoa pisa no seu pé, vai lá, dá um empurrão nela, reagiu. A pessoa pisa no meu pé e fala: Senhor, você está pisando no meu pé, você está agindo. Mas doeu o meu pé, Marcelo. Sim, doeu. Mas é motivo para abrir uma briga, uma discussão, ou seja lá qual for a desavença? Coragem. Coragem de não se importar o que os outros pensam ou falam de nós. Eu vou ler aqui, meus irmãos, um estudo de Néio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Está no livro Jesus no Lar. É uma história onde envolve Jesus, muito bonito, e fala exatamente sobre o tema, claro, tá? Então eu vou ler aqui, senão depois não vai dar tempo da gente refletir a respeito. O tema é o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: Jesus. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Narra Jesus. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu ele a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual, e já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia,
reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se, na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Assim somos nós, né? Cada hora a gente quer uma coisa. Viu-se realmente livre, no entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis, que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou poder. Entrou então na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira, e longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos. Depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-lhes no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente
no alto, a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana. Para o quê? Para a construção do reino de Deus dentro de nós, meus irmãos. Coragem. Aqui, como eu disse antes, é tudo passageiro. Assim como as dificuldades, as aflições, os bens materiais também. Tudo fica. Então, se tivermos coragem para construir esse tijolinho por tijolinho dentro de nós, construir, elevar o reino de Deus dentro dos nossos melhores sentimentos, só assim vamos conseguir ser felizes. Fora isso, meus irmãos, é tudo passageiro. O que vai diferenciar é como enfrentamos tudo isso. Coragem. É o Cristo que nos recomenda. Que Jesus nos abençoe, possamos sempre ser gratos a Ele por todos os seus exemplos, por todo esse amor que cobre a multidão de pecados, por este ambiente inundado de fluidos beneméritos, atuando em cada coração aqui presente, em cada irmão que se encontra aqui, encarnado e desencarnado. Sejamos gratos, meus irmãos, e tenhamos coragem a enfrentar a nós mesmos. Temos coragem de colocar o Cristo em nossas vidas. Só assim um dia conseguiríamos adquirir a paz e a felicidade tão almejada por todos nós. Mestre querido, nós te agradecemos pelas bênçãos recolhidas na noite de hoje, pelos seus estudos, seus exemplos, sua vida. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui hoje reunidos em seu nome e recebendo através desses queridos irmãos benfeitores espirituais que dirigem os trabalhos desta casa, esse banquete espiritual que nos supre todas as energias necessárias ao nosso refazimento. Que a coragem possa fazer parte de nossas vidas, Senhor. Impulsiona-nos sempre, auxilia-nos para termos coragem sempre de Te seguir em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa nossas famílias, nossos entes queridos e cada irmão necessitado que se encontra nesse momento aflito e que não Te conhece ainda. Dá a ele as energias necessárias ao próprio refazimento. Muito obrigado por tudo e por todos, hoje e sempre. Que assim seja.